Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre polígonos, tá? Então, se você é novo por aqui, como é que funciona? Sempre tem uma aula de teoria, depois tem uma lista de exercícios que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você tenta fazer a lista de exercícios e vai para a próxima aula para a gente poder fazer essa correção juntos, tá? E se por acaso você está querendo assistir alguma aula que não está aqui no canal, coloca nos comentários que a gente coloca aqui na fila e coloca no ar aí o quanto antes para vocês, tá? Bom, o que eu vou pedir para você? Que dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui e não esquece de compartilhar com seus amigos, né? Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vou colocar aqui, ó, polígonos. Quando eu falo polígonos, eu estou falando de figuras planas formadas por segmentos de retas. Então assim, aqui a gente tem o famoso triângulo. Se essa figura tem quatro lados, a gente chama de quadrilátero. Se essa figura tem cinco lados, a gente chama de pentágono. E se essa figura tem seis lados, a gente chama de hexágono. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai primeiro relembrar a diferença de convexo e côncavo, tá? O que é um polígono convexo? O que é um polígono côncavo? Convexo é um polígono que tem todos os ângulos menores que 180, tá? Que 180 graus. Vou fazer alguns desenhos aqui para você visualizar. Se eu desenho, por exemplo, esse quadrilátero, todos os ângulos aqui que você está visualizando, aqui, ó, esse e esse, são menores do que 180 graus. Né? 180 graus é uma meia volta. Para ser maior que 180 graus, teria que ser alguma coisa maior do que essa meia volta. Tá? E côncavo, ele tem pelo menos um ângulo maior que 180 graus, tá? Pelo menos um ângulo maior que 180. E aí, vou desenhar aqui um quadrilátero que tem um ângulo maior que 180. Aqui, ó, olha para esse ângulo que está aqui, ó. Esse ângulo que está aqui, ele ultrapassou, ó, 180. Tá vendo? Então tá aqui esse ângulo. Vou desenhar mais uma figura aqui que vai ser convexo. Né? Vou desenhar aqui esse hexágono. E aí eu vou desenhar aqui, ó, um outro assim, ó, que também é um polígono, só que também tem pelo menos um ângulo, na verdade aqui tem até dois, ó, dois ângulos maiores que 180, tá? Assim, uma maneira de você testar se o ângulo se o polígono é convexo, é só você ligar dois pontos internos dentro desse polígono e essa linha sempre tem que estar passando por dentro, tá? Então, por mais que você escolha dois pontos diferentes aqui, ó, sempre essa linha aqui, essa linha reta, vai estar passando por dois pontos dentro. É claro que no côncavo você vai ter algumas linhas que passam por dentro, tá vendo? O tempo todo. Mas se você marcar dois pontos assim, você forma uma linha que passa por fora do polígono, tá vendo? Então isso é uma maneira também da gente
verificar que o polígono é côncavo, tá? Mas a definição de côncavo é essa, tá? Tem que ter pelo menos um ângulo maior do que 180. Aí, o que é legal a gente conversar também? É legal a gente conversar também o que seria um polígono regular, tá? O que é um polígono regular? Polígono regular é um polígono que tem todos os ângulos internos iguais, ou seja, na verdade, a palavra certa aqui é congruentes, né? O que é congruente? É que tem a mesma medida, tá? Então, vou botar assim, ó, mesma medida e ele tem todos os lados congruentes também, tá? Congruentes. E aí você conhece alguns desses polígonos regulares, tá? Quais são os polígonos que você conhece regulares? Se for um triângulo, né, que tem lados iguais e ângulos aqui iguais, ó, é o famoso triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero. Se for uma figura que tem 4 lados, né? Se for um quadrilátero e ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos aqui iguais, essa figura você sabe que se chama quadrado. E o outro principal aqui é o que tem 6 lados iguais. Tá? O cara que tem 6 lados iguais. Ah, tem um com 5? Tem, é o pentágono. Mas o cara que tem 6 lados iguais e 6 ângulos iguais vai ser o hexágono regular, tá? Hexágono regular. E esses, na verdade, todos os polígonos regulares, né? Os polígonos regulares, eles têm uma característica muito legal. Qual é a característica legal desses polígonos regulares? Eles são, vou botar aqui na próxima, inscritíveis e circunscritíveis na circunferência. O que isso significa, pessoal? O que isso significa? Não coube. Vamos chegar para o lado. Vamos chegar aqui um pouquinho para o lado. Na circunferência. O que isso significa? Inscritível significa que ele pode estar dentro da circunferência. Circunscritível quer dizer que ele pode estar fora. Mas dentro como e fora como? É fácil. Se eu tenho uma circunferência, ele pode estar dentro com os vértices dentro da circunferência, tá? Finge que o triângulo está equilátero, bonitão, tá? Mas a ideia é essa daqui, tá? Ele pode estar dentro e circunscritível quer dizer que ele pode estar fora. Então, ó, existe também, a gente consegue fazer aqui também, ó. Vamos fazer esse último lado aqui, ó. Olha que lindo. Pronto. E aí, ó, vamos combinar que aqui, ó, aqui e aqui tá encostando na circunferência, tá vendo? Ele tá por fora da circunferência. A gente pode fazer isso com quadrado, a gente pode fazer isso com hexágono regular, a gente pode fazer isso com pentágono, tá? Mas os principais são esses daqui, beleza? Bom, o que a gente vai combinar, pessoal? A gente vai analisar agora os elementos
tá? Os elementos. Então, ó, eu vou vir aqui, vou desenhar o nosso triângulo, vou desenhar um quadrilátero, vou desenhar um pentágono e vou desenhar um hexágono, tá? Todos lindos e maravilhosos, tá? E aí, a gente vai fazer uma tabela aqui, nossa, a gente vai fazer uma tabela aqui, onde eu vou colocar aqui, ó, lados, e aí a gente vai contar algumas coisas dessas figuras. Primeiro, o triângulo tem 3 lados, o quadrilátero tem 4, o pentágono tem 5 e o hexágono tem 6. A primeira coisa que a gente vai contar aqui, pessoal, vai ser diagonal por vértice. Saindo de cada vértice, quantas diagonais vai ter aqui em cada polígono? O que é diagonal? Diagonal é quando a gente liga um vértice até outro vértice, só que não pode ser o lado, tá? Então é um vértice a um vértice não vizinho. E isso não existe no triângulo, tá vendo? Porque se eu ligo esse vértice para cá, é um lado. Se eu ligo esse vértice para cá, é o outro lado. Então não tem nenhuma diagonal por vértice no triângulo. Já no quadrado, aqui no quadrilátero, ó, esse vértice, ele tem um vértice que não é vizinho dele, tá vendo? Então a gente consegue fazer uma diagonal por vértice no quadrilátero. No pentágono, se eu marco esse vértice aqui, ó, tem esse daqui que não é vizinho e tem esse daqui que não é vizinho, tá vendo? Então, no pentágono tem 2 diagonais por vértice. E no hexágono? No hexágono, se eu marco esse vértice aqui, ó, tem esse e tem esse. Ou seja, tem 3 diagonais por vértice. E agora o que eu quero fazer? E se fosse um polígono N? Se fosse um polígono N. Calma aí, antes de eu fazer um polígono N, deixa eu pular uma linha aqui em cada um. 4, 5, 6 e N. Vamos espalhar isso daqui, ó. Dar um espacinho um pouquinho maior. Então, 0, 1, 2, 3. Se fosse N, o que acontece? Ó? Olha a relação aqui. Você consegue ver uma relação entre o número de lados e o número de diagonais por vértice? Consegue visualizar? Para eu sair desse número e chegar nesse daqui, ó, é menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Então, se aqui é N, o número de diagonais por vértice vai ser N menos 3. Até porque, vamos pensar comigo, ó, se eu quero traçar uma diagonal, saindo desse vértice, eu não posso escolher ele mesmo, eu não posso escolher o vizinho da esquerda, nem o vizinho da direita. Então tem 3 vértices que eu não posso escolher, por isso que a gente diminuiu por 3, beleza? Aproveitando que a figura está assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, ó, soma, essa linha reta não está reta, né? Soma dos ângulos internos. Então, se eu escrevo SI, é soma dos ângulos internos, tá? Como é que vai ser a soma dos ângulos internos? A gente sabe que no triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, né? É 180 graus. Só que no quadrilátero, a gente sabe que é 360, mas repara o seguinte, ó. Aqui tem um triângulo. E a soma desses ângulos aqui é 180. Aqui tem outro triângulo. Então aqui também tem 180. Então eu tenho um triângulo, 2 triângulos dentro do quadrilátero. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 180. Vai ser a soma dos ângulos internos, ou seja, 360. Beleza? Ah, Bruno, calma aí. E no pentágono? Bom, no pentágono eu tenho um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos.
Então, a soma dos ângulos internos vai ser 3 vezes 180, que é 540. Então, ó, você já vai deduzir aqui que no nosso hexágono, você está contando quantos triângulos? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 vezes 180. Vou fazer essa conta aqui para você, dá 720. Beleza? E aí, pessoal, o que a gente vai combinar? Existe uma relação entre a conta que a gente tem que fazer e a quantidade de lados. Existe uma relação entre a conta que a gente tem que fazer e a relação de lados. Ó, 5 eu tenho que fazer 3 vezes 180. 4 eu tenho que fazer 2 vezes 180. 6 eu tenho que fazer 4 vezes 180. Então, repara que o 180 é padrão. Então, vai rolar 1 vezes 180 aqui. Mas esse número que a gente está multiplicando aqui, ó, o 180, ele é o que desse valor aqui da quantidade de lados? Ele é sempre menos 2, né? 6 menos 2, 4. Então, n menos 2 vai ser o que vai ficar aqui, ó. N menos 2 vezes 180. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Bom, não é nenhum absurdo se a gente estiver falando de elementos, se a gente estiver falando aqui, ó, de polígonos regulares, todo mundo não tem, todos os polígonos regulares não têm ângulos internos iguais? Se a soma dos ângulos internos a gente já conhece, né? Se eu te pergunto qual é o ângulo interno de cada um desses polígonos aqui, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou pegar 180, se ele tem 3 lados, quer dizer que ele tem 3 ângulos, né? Então, vou fazer aqui, ó, 180 dividido por 3, que vai dar 60. Se a soma aqui é 360, no quadriláteros, ele não tem 4 ângulos. Então, vou fazer 360 dividido por 4, que vai dar 90, que é um ângulo do quadrado. O pentágono, ele não tem 5 ângulos. Então, a gente vai pegar a soma, que era 540, e dividir por 5, que vai dar 108. E o hexágono, a soma é 720, e ele tem 6. Então, 720 dividido por 6 é 180. De maneira geral, para calcular um ângulo interno, a gente pega a soma dos ângulos internos e divide pela quantidade de lados. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Bruno, você deixou uma coluna aqui em branco. É porque eu queria fazer a quantidade total de diagonais dos nossos polígonos. E aí, repara o seguinte, ó. O triângulo não tem nenhuma diagonal saindo desse vértice. Então, não tem nenhuma diagonal saindo de nenhum dos vértices. Então, aqui, tudo bem, é 0. Mas, o quadrilátero, quantas diagonais tem no total? Bom, tem a primeira que já está desenhada. E desse vértice aqui, ó, sai uma segunda. Então, tem 2. E o pentágono? O pentágono, ó, desse daqui está saindo 2. Desse daqui tem 1, 2 também. Desse daqui já tem uma desenhada. Tem mais uma aqui. Agora, esse vértice já tem as 2 desenhadas e esse vértice já tem as 2 desenhadas. Então, já tem todas desenhadas aqui. E aí, quantas diagonais eu estou contando? 1, 2, 3, 4, 5. Só que assim, cara, a gente não precisa ficar desenhando um por um, até porque pode ser que a gente se confunda. Então, o que a gente vai fazer? A gente não conhece a quantidade de diagonais por vértice? Se tem 0 diagonais aqui, por vértice, e tem 3 vértices, é só fazer 0 vezes 3, né? Então, se eu faço aqui 0 vezes 3, vai dar a quantidade de diagonais que estava aqui. Agora, quando eu faço aqui, ó, diagonais por vértice, tem 1
e são 4 vértices. Se eu faço 1 vezes 4, o resultado vai dar errado, tá vendo? Por que vai dar errado? Porque quando eu faço isso, eu estou contando a diagonal que sai desse vértice, a diagonal que sai desse vértice, a diagonal que sai desse vértice e a diagonal que sai desse vértice, tá vendo? Você contou cada diagonal 2 vezes. Então você conta dobrado. E aí, para consertar, o que você faz? Você divide por 2. Ó, confere e vê se não vai dar certo. Ó. Pega a diagonal por vértice, pega a diagonal por vértice, multiplica pela quantidade de vértices. Só que quando você faz isso, você conta dobrado. Aí o que você faz? Divide por 2 para consertar. Então, ó, no hexágono, vamos lá. Quantas diagonais por vértice tem? 3. Vezes a quantidade de vértices que tem no hexágono. 6. Então, 3 vezes 6, só que você não vai contar dobrado, você vai dividir por 2. E aí, quando você fizer essa conta aqui, ó, vai dar 3 vezes 6, 18. Dividiu por 2, 9. Vamos conferir aqui, ó. Ó, eu já tracei 1, 2, 3. Aí, agora desse vértice aqui, ó. 4, 5, 6. Agora desse vértice aqui, ó, já tem uma traçada. Aí agora 7, 8. Agora desse vértice já tem 2 traçadas. Só falta essa daqui, ó. 9. 9. E agora se você conferir, todos os vértices já tem 2 diagonais saindo deles. E a gente contou 9 diagonais. Belezinha? Então como é que fica a fórmula do número de diagonais? Vai ser a quantidade de diagonais por vértice, que é n menos 3, vezes a quantidade de vértices, só que tem que dividir por 2, porque a gente não quer contar dobrado, né? Vamos combinar. E aí, galera, olha que lindo, olha que lindo. A gente pegou e criou uma fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono, que é essa daqui, que vai ser n menos 2 vezes 180. A gente calculou, viu como é que calcula? Um ângulo interno desse polígono, que é pegar a soma e dividir pela quantidade de lados, certo? A gente também viu uma fórmula que é a quantidade total, minto, a quantidade de diagonais por vértice, que é n menos 3, e diagonais no total, né? Diagonais no total é n menos 3 vezes n dividido por 2. Bom, só que eu vou chamar a atenção para um detalhe aqui importante, ó, um detalhe legal. Que aí, ó, a gente teria até que colocar mais uma coluna aqui, ó, que seria diagonais pelo centro, que passam pelo centro. Olha para as figuras. Tem diagonal passando pelo centro aqui? Não tem nem diagonal, né? Então como é que vai ter diagonal passando pelo centro? Não tem. Agora, no quadrilátero, no quadrado, a gente tem 2 diagonais que passam pelo centro. No pentágono, olha o centro da figura. Não tem nenhuma diagonal passando aqui pelo centro, tá vendo? E no hexágono? No hexágono, tem 1, 2, 3. 3 diagonais. Então, repara que alguns não têm diagonal passando pelo centro. Quem são eles? Os que têm uma quantidade de lados ímpares, e tem alguns que têm diagonal passando pelo centro, que são os polígonos que têm a quantidade de lados pares. E a relação é basicamente a metade, tá vendo? Então, diagonais que passam pelo centro, diagonais, vou botar aqui de azul, que eu estou botando aqui de azul, diagonais que passam pelo centro vai ser igual a zero se esse número de lados for ímpar, e vai ser n menos 2 se esse número de lados for par.
Belezinha? Lindo, 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 pessoal. Perfeito. E aí, para a gente fechar, a gente tem que conversar aqui sobre mais um assunto, que é o seguinte, ó. A gente sabe o que que é ângulo interno. O que que é ângulo interno? É quando a gente pega e desenha, é o ângulo que está dentro do polígono, né? Agora, o ângulo externo, pessoal, ele não é tão intuitivo assim, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer um polígono. Vou fazer um polígono aqui, ó. E aí, ângulo interno vai ser tudo isso daqui que eu marquei, ó. São esses ângulos aqui, ó, que formam, que são formados com os lados do polígono, tá? O que que é um ângulo externo? O ângulo externo é quando a gente prolonga um dos lados e forma esse ângulo aqui, ó, com um prolongamento e o lado que está do lado. Então, se eu prolongar esse lado aqui, ó, aqui tem outro ângulo externo. Então, se esse daqui é um ângulo A, por exemplo, esse daqui é o externo do A. Se esse daqui é o B, esse daqui é o B externo. Se esse daqui é o C, aqui vai ter um ângulo C externo do C. Se esse daqui é o D, se esse daqui é o E, se esse daqui é o F, vai ter aqui em cada um deles um externo, tá? É claro que em relação a qualquer um desses ângulos, ó, você pode traçar o externo para esse lado, ou você pode prolongar e marcar o externo para esse lado, tanto faz, tá? O importante é, se você marcar todos para um lado, marca todos. Começou a marcar para um lado, aí marca todos para o mesmo lado. Aqui é porque é externo do E, e aqui é FE, porque é o externo do F, tá? E aí o que eu quero que você perceba, pessoal? Percebe que sempre que você olha para um ângulo interno e o seu externo, eles sempre formam 180 graus, tá vendo? Essa relação aqui é muito importante, ó. Um ângulo interno mais o seu ângulo externo, ó, sempre soma 180 graus. Então vou anotar essa relação aqui que ela é muito importante, ó. Um ângulo interno mais um ângulo externo é sempre 180 graus, né? O interno com o respectivo externo dele, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Imagina que eu pegue um polígono qualquer, tá? Não é nem esse hexágono aqui. Imagina se eu pego e somo todos esses ângulos internos. Se eu somo todos os ângulos internos, eu estou fazendo a soma dos ângulos internos. E aí eu vou somar com todos os ângulos externos, tá? O que é SE? SE é a soma dos ângulos externos, tá? Esse vai ser o nosso SE. E aí, o que eu fiz aqui quando eu escrevi SI mais SE? Eu estou dizendo, estou somando todos os internos de um polígono e vou somar todos os externos desse polígono quando eu escrevo SE. Só que se eu for analisar dupla a dupla, cada dupla aqui o resultado não é 180? Então é 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais o 180 vai ser 100, isso daqui vai ser igual a 180 vezes a quantidade de ângulos que tiver naquele polígono, né? E sei lá quantos vão ser, vai depender de N. Esse cara que tá aqui, a gente já viu que ele tem uma formulazinha. É 180 vezes N menos 2, tá? Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar a distributiva aqui, ó, nesse 180, tá vendo? Então vai ficar 180N, 180 vezes menos 2 é menos 360. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse SE. Isolar esse SE significa que eu vou deixar ele sozinho aqui na esquerda e vou deixar tudo que não é SE lá para a direita. Então, ó, esse 180 vai para lá subtraindo e esse 360 que era negativo vai para lá positivo. E aí apareceu um 180 menos 180, que dá zero. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono sempre vai ser igual a 360. Olha que lindo.
E se a soma dos ângulos externos desse polígono é sempre 360, se eu te perguntar quanto vale um ângulo externo, você vai ter que pegar essa soma, que no caso é 360, e dividir pela quantidade de ângulos que tem. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. E aí, galera, o que você vai fazer agora para mim? O que você vai fazer agora para mim? Você vai na descrição do vídeo, vai no link da lista de exercícios, faz para mim essa lista de exercícios e volta aqui para você fazer a correção junto comigo na próxima aula, beleza? Já deixa aquela curtida, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo, um abraço e até a próxima. Valeu, 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 tchau, tchau.